A paz do Senhor para os irmãos, nós estamos aqui dando início ao estudo do quarto capítulo do livro de Missiologia do curso de Teologia do IBADEP, né? Ele vai falar aqui nesse capítulo sobre missões transculturais no século XXI. E esse quarto capítulo ele começa lá na página 191. Então, vamos lá. Ele aqui começa explicando que no terceiro milênio, mais de 6 bilhões de habitantes e quase 12 mil grupos étnicos do planeta foram aí computados aí no mundo. Só que esses dados, eu não sei exatamente quando é que foi que o livro foi escrito, eles já estão um pouco desatualizados. Nós estamos aí chegando já a 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Então, ele também fala aqui que os últimos dados estatísticos, provavelmente na época em que ele escreveu o livro, mostram aí que 27% dos moradores da Terra ainda nunca ouviram falar de Jesus. Mas se você for num site chamado Luz em Ação, ele traz toda a estatística acerca dos povos que já foram evangelizados, dos povos que não foram. Se você tiver a oportunidade, dá um pulinho nesse site para você ver lá, que é muito interessante. E lá, na verdade, fala que 42% da população mundial ainda não foi alcançada, né? Eu não sei como eles chegaram aqui nesses 27%, talvez tenham deixado algum grupo de fora, né? Talvez os grupos de pessoas que não tenham pátrias, eu não sei. Mas lá eles falam que são 42% da população mundial ainda não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, né? Embaixo aí, na página 891, ele vai falar que 2 bilhões de pessoas seguem o cristianismo, mas na verdade hoje nós já somos 3 bilhões e 500 milhões de pessoas seguindo o cristianismo, né? Ele também vai falar ali que 1 bilhão e 600 milhões nunca ouviram falar de Jesus. Na verdade, já somos 3 bilhões e 130 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. É muita gente, né? Então você pode ver, independente dos números são precisos ou não, que é muita gente nesse mundo que ainda não ouviu falar de Jesus. Então o campo missionário, gente, ele é muito extenso, né? Nós precisamos muito, por isso que o Senhor fala que a seara é grande, né? E poucos são os ceifeiros, né? E isso é comprovado estatisticamente aí pelos órgãos que fazem esse levantamento aí de tempos em tempos. Então o problema do mundo, irmãos, ele é um problema de ordem espiritual. Por quê? Deus nos criou e houve ali, o pecado entrou no mundo, né? E a consequência disso foi, além de consequências físicas, também consequências espirituais. O maior problema do mundo hoje é de ordem espiritual, né? E como é que eu vou dizer? As mazelas, né, humanas, elas são, na verdade, todas consequências do pecado. A doença, a pobreza, né, a mentira, tudo que o homem sofre hoje na face da terra é consequência do pecado, né? Então, além da mensagem ali de salvação, Jesus também veio trazer conforto para aqueles que estavam sofrendo, né? Aí na sua alma. E ele se compadecia dessas multidões, porque para ele via essas multidões como ovelhas que não tinham pastor. E hoje as necessidades humanas, elas continuam sendo as mesmas, né? A igreja, ela tem a solução para apresentar aí ao povo. Então, continuamos vivendo os mesmos problemas, a humanidade continua sofrendo e a resposta para tudo isso está na igreja. Qual é essa resposta? É Jesus Cristo, né? Então a gente precisa muito, né, de missionários. Num mundo que hoje é o que? Globalizado, né? Todo mundo já ouviu falar de globalização. Esse
é o momento que nós estamos vivendo. Isso não é uma coisa desse século, isso é uma coisa que já vem acontecendo, né? A globalização, ela começou, ela se iniciou ali, quando começaram as viagens, né, de navio para o mundo todo, quando a humanidade começou a se comunicar, através das viagens, da navegação, aí foram se descobrindo outras terras, outros povos. Então, essa globalização, ela é hoje, né? O avanço dela é maior do que foi, ela avançou de uma forma mais rápida. Ela dá a impressão de que há uma padronização cultural mundial, né? Quando a gente fala de globalização, a gente pensa o seguinte, que isso facilita, né, a evangelização no mundo, porque hoje você tem a televisão, você tem a internet, né, que é muito mais poderosa do que foi a televisão, que ajuda aí a levar a mensagem do evangelho ao mundo, né? Você consegue acessar com mais facilidade alguns povos por causa disso. A globalização, ela é nada mais do que um processo de integração aí política, econômica e cultural mundial, né? Que é marcada aí pelos avanços dos meios de transporte e também dos meios de comunicação, né? Com a modernização do transporte dos meios de comunicação, essa globalização caminhou de uma forma mais rápida. Em como você sente a globalização, né? Que isso aí é uma realidade. Quem viaja muito pelo mundo sabe que os aeroportos, eles obedecem a um determinado padrão, né? Então você sai de um lugar, entra no outro, é mais ou menos igual. Assim como os shopping centers, né? Você entra num shopping center no Brasil, você entra num shopping center na China, você vai ver que eles se parecem. Existe um padrão global para essas construções. Comprar roupa, antigamente a moda de um lugar era assim, do outro. Não, hoje você vai num lugar, no outro, é praticamente a mesma coisa, né? Então você consegue comprar roupa mesmo se você não falar a língua, né? Porque é tudo mais ou menos igual. Ninguém morre de fome, né? Porque se você chega num lugar e eu lembro de uma médica que trabalhou comigo, ela viajou para a China. Eu fui naquela parte mais lá, não tão ocidental da China, e a comida era bem diferente daquela que você está acostumado, né? Tem um tipo de um rato que eles comem, barata, né? Que não é essa barata que a gente mata aqui, né? É uma barata maior, mais cascuda, que é criada em cativeiro para ser consumida. Mas mesmo assim isso dá na gente né? Então imagina você viajar e ficar com fome e ter que comer isso. Mas aí a globalização salva você, porque lá o que tinha? McDonald's, né? Então ela comeu muito no McDonald's porque ela não gostava daquele tipo de comida. Então o McDonald's está espalhado pelo mundo, a Pizza Hut, né? O Burger King, todas essas lojas você encontra em vários lugares do mundo, né? Então isso tudo foi o que? Facilitado a partir da globalização. No mundo aí globalizado, secularista, que não quer saber de Jesus, há um outro mundo também, né, que ainda não tem acesso a essa globalização e que também precisa de Jesus do mesmo jeito. A gente fala de globalização e a gente acha que isso é no mundo inteiro, mas não é, né? Você também não vai achar McDonald's em todos os lugares, nem Pizza Hut, nem... Né? Existe uma parte do mundo que ainda não foi envolvida por essa globalização, principalmente no terceiro mundo, né? Em que as coisas ainda não estão como a gente aqui, por exemplo, no Brasil conhece, né? A gente é considerado o país do terceiro mundo, porém nós estamos mais à frente do que muitos outros, né? Vem muitos outros aí atrás da gente. Os tempos, irmãos, e as coisas, elas mudam, né, conforme a tecnologia, o homem vai descobrindo novas coisas, conquistando novas coisas, então as coisas elas mudam. Mas o que não mudou no mundo desde a época, né, de Jesus, vamos dizer assim, não vou nem falar de antes, desde a época de Jesus,
o sofrimento humano, né? Ele permanece atormentando o homem. Então não importa quanto avanço você tenha, o homem continua sendo atormentado, porque isso tem a ver com a queda, tem a ver com a entrada do pecado no mundo, que mexeu com toda a estrutura perfeita da criação de Deus, né? Então isso aí não muda. O homem de hoje, ele pode estar presente virtualmente, né? Em toda a parte do planeta. É como nós aqui, né? A gente está dando uma aula em que você vai assistir num outro momento, que não é o momento agora, não vai ser ao vivo, mas você pode me ver perfeitamente, pode me ouvir perfeitamente, né? Então a gente pode, e eu posso entrar em lugares que eu nem imagino, né? Aonde a minha aula pode alcançar. Então, a gente tem essa flexibilidade de estar onde a gente quer, né? Conectado aí em redes sociais, tanto na internet, como aí na minha casa, no meu trabalho, no meu celular, no meu computador, né? No meu tablet. Tem várias hoje formas de você se conectar, né? Então, a gente pode, por exemplo, acessar um terminal eletrônico para movimentar minha conta. Antigamente você queria uma conta, eu era criança e me lembro, você queria pegar dinheiro, né? Minha mãe recebia o pagamento, ela tinha que ir lá no banco. A gente morava no Rio, era no Banerj. Chegava lá, era uma fila imensa no dia de pagamento, né? Em que você parava ali na boca do caixa, o caixa tinha que catar uma ficha manual em vários arquivinhos assim para ver, e lá estava anotada a conta da minha mãe, quanto ela tinha a lápis, né? Então aquele caixa, minha mãe dizia quanto queria, ela separava o dinheiro, anotava na ficha, diminuía na mão, não era na calculadora não, na mão. Então, olha quanto isso avançou, né? Olha quanto isso avançou. 50 anos, né, irmãs? Se você for pegar 50 anos lá no século XV, nada mudou, né? Vamos supor, 1350 a 1400, as mudanças foram mínimas. Mas 50 anos, né? Eu nasci em 1967, até agora, 2023, as coisas mudaram numa velocidade muito grande, né? Hoje você vai no banco, você vai numa máquina eletrônica e tira o dinheiro. E na verdade, hoje a gente só vai no banco para pegar o dinheiro, porque ainda não inventaram uma forma de você tirar o dinheiro aqui pelo celular, porque tudo a gente faz pelo celular. Então houve essas mudanças aí, né? E isso já estava previsto na palavra de Deus, né? Depois falam que querem atualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é super atual, né? Se você for lá em Daniel 12:4, isso aí já estava ali no cronograma divino, quando diz lá, e a ciência se multiplicará, né? Então Deus já previa que isso ia acontecer no mundo. Então, em função aí desses avanços, né, que tem acontecido aí no mundo, a igreja, ela tem reavaliado aí as suas estratégias e os seus métodos de evangelização, né, e também o de fazer missões. Muitas das vezes, quando você enviava antigamente um missionário, vamos supor, para a África, né, ele ia e a igreja às vezes ficava dias, meses, né, sem ter uma notícia, né, porque dependendo do ponto que ele ia, era difícil, né, os recursos, o apoio. Hoje não, hoje ele sai daqui a não sei quantas horas, eu não sei quantas horas daqui para a África, ele chega lá, no mesmo momento em que ele pisou na África, ele já está ligando aqui para o Brasil e comunicando: seu pastor, cheguei, estou bem. Se ele precisar de dinheiro, é fácil mandar dinheiro para lá, né? E aqui a igreja local recebe fotos, recebe filme, participa ao vivo dos cultos que são feitos lá. Então, assim, tudo isso mudou. Então, a igreja também precisa repensar as suas formas de evangelizar, de fazer missões, né? E o perfil também do missionário, com certeza, ele mudou, né? Hoje é tudo muito diferente, né? Então, Deus, ele permitiu aí
Ele permitiu e deu aos homens aí sabedoria. Para quê? Para eles poderem, ao longo dos tempos, produzirem recursos para expansão do seu reino, né? Assim como os recursos ali do Dia dos Apóstolos, eles foram usados para eles e para o bem-estar ali da humanidade, né? Como ali Paulo fala em 1 Coríntios 9, 22, ele diz: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, da mesma forma, Deus deu ao homem inteligência e o homem vem usando essa inteligência, né? E nós estamos usando essas coisas também, todas as coisas da ciência, tudo que tem sido modificado para pregar o evangelho, né? Então, quando você chega, de repente, hoje, né? Quando você vai para um campo missionário, você chega num lugar onde a globalização não chegou, você chega junto com ela, porque você vai levar um celular, você vai levar um computador, né? Você vai levar alguma máquina, imagina uma air fryer, né? Vamos supor, para você cozinhar, coisas que as pessoas não viram, não têm acesso. Então você também é um instrumento, né, de levar isso. Não só a palavra de Deus, mas também o desenvolvimento, né? Ensinar essas pessoas as coisas que elas ficariam ali anos sem conhecer. Então isso tudo é muito fantástico aí, né? Então esses recursos aí modernos, eles são na verdade a maior ferramenta física de que a gente hoje dispõe na nossa geração para a pregação do evangelho. Por quê? Porque eles permitem que milhares e milhões de pessoas de várias culturas aí, etnias espalhadas aí pelo mundo, elas possam ouvir ao mesmo tempo e ao mesmo momento o evangelho. Então, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta onde você encontra milhares e milhares e milhares de pregação. Então, mesmo lá num lugar, chegou a internet, naquele lugar que nunca teve, chegou o celular, ela vai acessar, ela vai entrar no YouTube, ela vai ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa pensar o seguinte, que antigamente muitos desses lugares só conseguiriam ouvir a palavra de Deus se fosse a pessoa, o homem, fosse fisicamente até lá. Só que hoje isso, pensa comigo, isso já é diferente, né? Você é capaz de evangelizar uma pessoa através de uma rede social, né? A Bíblia antigamente só chegaria em papel, mas hoje ela chega na rede social, né? Então, esses avanços aí contribuem com certeza para que o mundo seja evangelizado com uma maior agilidade, né? Do mesmo modo em que a tecnologia ela avançou muito rapidamente nos últimos anos, com certeza que a evangelização ela também sofreu esse mesmo avanço com a mesma rapidez, usando aí os recursos que a gente tem hoje. Então, uma das coisas que é importantes da gente falar e que o livro aborda aqui é que o cristianismo ele não tem, né, o objetivo de padronizar o mundo e nem de destruir as culturas, né? Porque a gente vai evangelizar em algum lugar, a gente nós já tocamos nesse assunto na aula passada, de que quando você chega ali, aquela cultura ela não precisa ser modificada totalmente por causa do evangelho. O missionário ele vai avaliar aquela cultura e naquilo que for contrário à palavra de Deus é onde ele vai trabalhar, né? Para mudar as mentes, os corações, para que eles entendam que aquilo não é do agrado de Deus. Agora, a história, algumas festas, né, que não ferem a palavra de Deus, o missionário nem vai tocar nisso, tá? Então, não é necessário, para evangelizar, que a gente venha destruir as etnias, né? Aqui o livro fala em 12.000, eu não achei aqui no momento nada para confirmar esse número, mas vamos ficar aí nesses 12.000, né? Não há necessidade de você destruir a cultura dessas etnias para você poder levar a fé cristã até elas, né? Como missionário, a gente deve respeitar aí as culturas de cada povo, né? Paulo, ele entendia perfeitamente que os costumes, eles só devem ser mantidos quando necessários, porque ensinar
costumes, culturas, tradições como condição para você levar alguém à salvação, é heresia, né? E caracteriza aí uma seita. Muitas coisas não servem para a nossa cultura, né? Porque nós já temos a nossa identidade cultural. Então, quando você vai chegar lá, você não vai se enquadrar na cultura deles, você tem a sua, né? Mas, como também você não pode servir a outras etnias. Então, você tem que entender o seguinte: você chega para evangelizar numa cultura diferente da sua, você não precisa trazer a cultura deles para você, você tem a sua identidade, né? Agora, você também não vai servir a eles, né, na cultura deles. Esse é um entendimento aí que você precisa ter, né? Hoje, a gente não pode mais entender que os confins da Terra, né? Não pode entender o que está lá escrito como confins da Terra como o alvo aí geográfico das missões, né? Desculpa, gente, é o cachorro. Eu fechei a porta e não vi que ele estava aqui dentro. Bruce, para, vem cá. Então você não pode mais entender isso aí. Para, Bruce, chega. Os confins da Terra como alvo geográfico de missões, porque os confins da Terra, geograficamente aí falando, só faziam ali sentido para a igreja primitiva, quando o evangelho ainda estava ali em termos geográficos, restrito ali aquela parte ali do mundo, né, que era o Oriente Médio, né? Mesmo aí para a igreja primitiva, a ideia ali não era de simplesmente ir, né, cada vez mais longe, mas de ir longe porque lá os povos ainda não haviam recebido o evangelho. Então hoje você chega até os confins da terra muito mais fácil do que eles chegavam, né? Hoje você tem meios de transporte, você tem um avião, né? Você tem navios, você tem o carro, dependendo da região onde a gente mora, que nos leva em qualquer lugar, né? Naquele tempo, na igreja primitiva, uma viagem, vamos supor, de 100 quilômetros demoraria alguns dias para ser feita, né? Então, isso também mudou em relação à igreja primitiva, a essa questão geográfica da evangelização, né? Mas é certo que ainda existem, assim como existia na igreja primitiva, muitas e muitas terras para serem conquistadas para Cristo, né? Lá na página 197, ele vai falar de algo chamado janela 10 por 40, né? O que seria isso? A janela 10 por 40. A gente calcula aí que até hoje, menos da metade da população mundial, né, com as suas etnias, os seus idiomas, ela tenha sido aí confrontada com o evangelho. A outra parte, com a sua maioria absoluta, está no que a gente chama de janela 10 por 40, né? Então, o que é isso? O termo janela 10 por 40, ele se originou com um homem chamado Louis Bush. Ele era o diretor internacional de um movimento, né, chamado AD 2000, durante ali a segunda conferência de Lausanne, em Manila, em 1989. Então, desde então, tem sido aí usado por missiólogos e por autoridades eclesiásticas do mundo inteiro esse termo, janela 1040. Ela representa ali uma grande multidão, cerca de 2,7 bilhões de pessoas, né? Mas a gente já viu que esse número já modificou, que ainda são objetos aí de empreendimentos missionários do povo de Deus. Então, a área de maior perseguição atualmente da Igreja de Cristo fica nessa janela 10-40, né? Ou seja, é a faixa compreendida entre os paralelos 10 e 40,
onde vivem aí 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. Então essa área aí retangular, ela se estende do oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40 ao norte do Equador. Então há 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus, budistas que vivem nessa janela, nessa chamada janela. E em alguns países, né, a igreja ela foi quase que eliminada como resultado da opressão islâmica. Então a população cristã nessa área é menor que 2%. Uma pequena, porém aí preciosa minoria, né? Se você for falar em termos de milhões e milhões de pessoas, é maior do que a população do Brasil. Então, a população é menor. Então, outra área crítica dessa janela, entre os paralelos 10 e 40, é a China, né? Pastores e evangelistas lá são detidos todos os dias. Todos os dias tem pastor e tem evangelista preso nesse lugar. As igrejas nos lares, elas são fechadas, né? E os seus líderes, eles com certeza são ameaçados e presos. Então, muitos desses presos, muitos são presos simplesmente porque eles portam a Bíblia, né? E você aqui anda livremente com ela debaixo do sovaco, igual desodorante, né? E muitas das vezes nem sequer abre a palavra de Deus. Então, apesar aí desse declínio do comunismo na Europa, a China mantém aí uma posição ateísta que é inflexível até os dias de hoje, né? Piorando aí cada vez mais a situação da igreja lá. Os países aí com maiores populações não cristãs são a China, a Índia, a Indonésia, o Japão, Bangladesh, Paquistão, Turquia e Irã. Todos esses países estão aí situados nessa janela 1040, né? Aqui uma curiosidade, você sabe onde fica a maior igreja evangélica do mundo? Ela fica na Coreia do Sul, né? Interessante, né? Vai pesquisar lá sobre ela, bota lá no Google, a maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, né? Tem quase 1 milhão, ou um pouco mais de 1 milhão de membros. Você já imaginou controlar isso tudo? Às vezes a gente tem uma igreja com 100 e não consegue lidar com todo mundo, imagina com 1 milhão, né? Mas dá uma olhadinha lá por curiosidade, né? Então essa é a janela aí 1040, né? Muito bem. Há também, irmãos, nessas estatísticas aí, a gente fala muito do povo, das etnias e tal, mas há uma população que não tem pátria, né? Que é muito difícil a gente falar sobre todos esses povos aí. E a evangelização dessa população é um grande desafio para as igrejas, porque como eles não têm pátria, muitas das vezes eles não ficam parados no mesmo lugar. Então imagina a dificuldade de você implantar uma igreja para esse tipo de povo, né? Então, ela é com certeza um desafio aí para todos nós, né? Por causa aí das pressões sociológicas, por causa das restrições impostas aí pelos organismos sociais aí no mundo, né? Então, é muito difícil aí para a gente conseguir evangelizar esses que não têm pátria. Um outro grande desafio para nós, né, que evangelizamos, para nós não, gente, desculpa, porque eu não sou missionária, mas para quem evangeliza, para o missionário, é o desafio das línguas, né? Há milhares de línguas no mundo, algumas são dialetos, e é difícil, às vezes, evangelizar esses povos nessas línguas, até mesmo porque não existe ainda a palavra de Deus no dialeto deles, né? E alguns só falam esse dialeto. Então, às vezes, torna-se difícil a comunicação. Existem 3 línguas que são mais usadas assim no mundo e que é bom que todo missionário que vai fazer
missões fora do seu país, ele aprenda, né? Que é o inglês, o espanhol e o francês. São línguas que são usadas aí ao redor do mundo, entendidas, né? Então é importante que você que vai se preparar, ou que o missionário, ele aprenda essas línguas, para que quando ele chega em algum lugar, a língua não seja um obstáculo. Agora, a verdade é que também, né, eu já escutei testemunhos de pessoas que foram, né, fazer a obra missionária, que chegaram no lugar e não sabiam falar a língua, as pessoas também não entendiam a sua língua, mas que ao abrir os lábios para falar, eles se entendiam, né? Então, o que quer dizer isso? Que Deus, ele providencia todas as coisas. Se ele envia você para um lugar onde há uma língua diferente que você não sabe, de alguma forma ele vai ajudar você na comunicação, né? Porque o maior interesse é o de Deus, de que todos os povos o conheçam, o glorifiquem, o adorem, né? Então ele é aquele que vai providenciar todas as coisas. Agora, sem dúvida, um dos maiores obstáculos aí na evangelização do mundo é introduzir aí a mensagem do evangelho aos povos que têm línguas específicas, né? Ou seja, aqueles que pertencem a um grupo étnico onde apenas são usados aí dialetos locais, regionais e tribais, né? Então, nós somente podemos alcançar essas pessoas usando os meios que Deus colocou à nossa disposição. Então, alguns deles dizem respeito aí aos idiomas da atualidade, como eu falei, inglês, francês e espanhol, né? Essas 3 línguas, elas estão aí presentes em quase todos os segmentos do mundo, né? Então, usando aí os métodos de Deus, né, e a sábia orientação que Deus dá, a gente pode com certeza alcançar essas nações e alcançar também outras etnias que são partes aí integrantes de suas comunidades e em seu segundo idioma, ou seja, seus dialetos, né? As peregrinações, irmãos, o cativeiro egípcio, as dispersões de que foram vítimas aí os judeus, elas trouxeram para eles e ao mesmo tempo aí uma infinidade de línguas, né, de dialetos, e que facilitou aí bastante aí os primeiros pregadores dos dias apostólicos aí na divulgação das boas novas do reino. Muito bem, então assim nós já fizemos aqui um apanhado. Esse capítulo é bem curtinho, né? A maior parte dele vai falar de estatísticas, né? Então foi bem curtinho mesmo, é o menor capítulo do livro. E assim nós encerramos esse livro que fala de missiologia. Eu espero que os irmãos tenham gostado das aulas e que possam tirar proveito, e principalmente você que tem algum chamado, que tem um chamado para fazer missões, né? Que você possa usufruir aí dessas aulas, aprender e se preparar para esse chamado tão importante, né? Que, como eu disse, todos nós somos chamados para fazer missões, mas existem aqueles que têm um chamado mais específico para fazer uma obra extraordinária aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, né? E até o próximo livro, que será o de louvor e adoração. Amém? Fiquem com Deus e muito obrigada pela paciência de me ouvir.